Bom, gente, eu vou refazer aqui, né, o testemunho aqui, né, porque o outro vídeo ali estava sem áudio, né, então também tem que fazer esse vídeo aqui, né, gente. Gente, esse depoimento que eu vou falar aqui para vocês aqui, ele é uma reflexão, tá, do meu projeto da autossuficiência, né, de aprender a fazer nossas próprias coisas e não usar o sistema financeiro. Mas também ele tira daquilo que está escondido, daquilo que está oculto, a realidade que sempre aconteceu no Brasil, entendeu? Porém, como o domínio das coisas sempre teve restrito a um grupo minoritário, isso sempre impediu, né, das pessoas ver a verdade, a realidade das coisas, tá? E essa argumentação não é uma argumentação de vitimismo, tá, gente? E nem uma argumentação de coitadinho. É uma realidade de fato, tá, gente? Verdadeiro. Então, eu particularmente, eu vou dar aqui o meu depoimento. Eu vou falar de números, eu vou falar de letras, e ao mesmo tempo vou falar de número e de letra que vai dar no mesmo, tá? Tanto o número e tanto a letra, isso é importante explicar para vocês, eles também são uma resposta da realidade. Eles também podem ser substituído o número pela letra como uma resposta e a letra pelo número, tá, gente? Só para vocês entenderem. Gente, vamos lá, né? Vou dar uma introdução, né? Historicamente falando, né? E aí a gente vai alternando para letra e número e assim a gente vai entender o raciocínio do que aconteceu com o Brasil, né? O Brasil ele vivia na época uma economia baseada na escravidão, tá? E para muitos portugueses naquela época, né, já era satisfeito, já estava realizado economicamente, porque distribuía todos os custos para os escravos, certo? E estava muito certo. A Inglaterra, ela percebeu que era muito mais inteligente tirar o povo da terra e fazer que o povo trabalhasse na propriedade de outras pessoas, porque aí poderia impor as condições, né, daquele que é empregado, qual é o valor que ia pagar, do que propriamente a escravidão. E assim também os americanos eles perceberam essa linha de raciocínio, né, entre a Guerra do Sul e do Norte. Mas eu vou falar hoje da Inglaterra. Então, os comerciantes eles viram que era muito mais inteligente expulsar o povo da sua propriedade, que produzia suas próprias coisas, suas necessidades de existência, e forçar que aquele trabalhador viesse para as fábricas, já que a pessoa não tinha mais como produzir as suas necessidades, e pagar o valor que eles queriam. Que ali começa a economia de mercado, né? Tá? Que hoje nada mais do que tem um nome, um Fordismo, tá? É o que a gente está vivendo hoje. Todo mundo está fragmentado em uma área só. Então o que acontece de fato de verdade? Então a Inglaterra percebeu, os comerciantes naquela época, que era muito mais inteligente, de vez de escravizar o ser humano, botar amarra, botar cadeado, forçar ele a trabalhar, tirar ele da propriedade, deixar ele ainda livre, e para ele poder viver, ele teria que comprar. Para ele comprar, ele teria que trabalhar. E nessa vibe, né, nós estamos observando essa questão, a Inglaterra era a potência mundial, né, naquela época, né, gente? Navio. E ela chega e impõe o Brasil a romper com a escravidão, porque o salário era baixo, não tinha como fazer a movimentação do comércio, dos recursos naturais, e colocar a economia que hoje nós estamos vendo hoje, né? O funcionamento de uma cooperativa, né? Cada um faz alguma coisa, um é padeiro, outro é eletricista, outro é motorista, outro é entregador. É um puro Fordismo, tá, gente? Então, o que a Inglaterra ela faz? Ela força o Brasil a fazer uma economia de mercado. Pelo que deu a entender, o Dom Pedro ele também percebia que não era viável a escravidão.
E aí entra também um pouco do raciocínio lá do sul da Inglaterra, do sul dos Estados Unidos e do norte, né? Por quê? Porque a escravidão ela era uma coisa arcaica, era uma coisa já muito desgastada, já era uma coisa muito usual. Lá na frente o Hitler ele usa a escravidão para poder invadir os outros continentes, tá? E provavelmente Dom Pedro ele percebeu que isso não era sustentável, até porque ele já tinha as histórias de outros impérios que viveram da escravidão e os problemas sérios que trouxe a escravidão quando os escravos se rebelavam, né? Ou quando a nação poderia também ser dominada pela escravidão. Mas, pulando para esse tópico, muitos proprietários não queriam abrir mão dessa escravidão. Não queria abrir mão dessa escravidão. Por quê? Porque quando o Brasil ele foi achado, no caso, o Brasil era como se fosse uma mina, né, de riqueza. Só extraía e levava para outro país. Só extraía e levava para outro país. O pessoal que veio para cá, o pessoal que estabeleceu, a gente também tem que ter uma consciência que não era um pessoal, na sua grande maioria, bem financeiramente de recursos naturais, tá, gente? Não era um pessoal bem, era um pessoal talvez mediano, abaixo, um pouquinho acima, entendeu? Porque nós estávamos na época da monarquia ainda. Então, evidentemente, que eles não iam abrir mão disso, entendeu? Porque aquilo ali que sustentava ele, né? Eles distribuíam todos os custos para os escravos. E os escravos absorvia no caso todo esse custo lá de cima, tá, gente? É importante também falar, tá? Quando se fala dessa questão, desse caso da escravidão no Brasil, que é um negro, sempre houve escravidão a mundo afora, tá? O negro é uma parte da história da escravidão. De brancos, de outras etnias caucasianas, entendeu? De negros também, sempre houve, tá? Então o que acontece de fato de verdade, tá, gente? Continuando aqui o raciocínio e o depoimento. Então, para muitos não é interessante romper para uma economia de criação, modificação, desenvolvimento, aperfeiçoamento, transformação, que é uma coisa que tem que botar a cabeça para pensar. E para quem vivia lá no bem bom, no alto da hierarquia, era uma coisa meio inacessível. Para que eu vou largar o filé para pegar um pedaço de pedra para poder resolver essas questões? Isso aí vai dar trabalho. Vai dar trabalho isso. Então muitos proprietários tinham muito essa resistência de abrir mão da vida que tinha, que era uma vida que estava fardado ao fracasso, era insustentável esse tipo de vida, para poder manter esse estilo de vida. Muitos, tá? E aí, o que acontece de fato de verdade? Para a gente não só aperfeiçoar a introdução e desenvolvendo aquela questão, a monarquia ela acaba errando, né? A monarquia ela acaba errando com a guerra lá de Paraguai. Ela já deveria ter abrido mão dessa questão da escravidão, porque era uma coisa que iria dar problema, né? Nós temos o Império de Roma, né, que viveu de escravidão, outros impérios também que viveu de escravidão, e era uma coisa arcaica. Ela não fez isso. Fez primeiramente a guerra lá do Paraguai, lá, e consequentemente com essa guerra do Paraguai, ela decide acabar com a escravidão. Deveria ter acabado antes dessa guerra do Paraguai, para ter uma transição mais tranquila. E aí, nós começamos o ponto da história que é interessante ser falado, né? Tá? Que é a questão que o dinheiro nunca deu para as pessoas que trabalham e nem para aquele que se diz que representa a população, né? São os representantes, que são os vereadores, prefeitos, deputados, senadores, governadores, presidente, entendeu? Nunca deu, tá? Nunca deu. Por quê?
Aí começa a história, vamos lá. Quando há um rompimento com a monarquia, por conta que a monarquia tirou ali a base de sustentação, que é a escravidão, e impôs a economia, se não estiver enganado, um ano depois, né, começa o regime de república, né, são os três poderes, né, o judiciário, o executivo e o legislativo. Muito pelo fato que eles não tinham recurso para poder repor, entendeu? A divisão lá do país do Paraguai para os três países, que era a Argentina, se não estiver enganado, o Uruguai e o Brasil. Não sei se é o Uruguai, mas eu acredito que a Argentina e o Brasil tá? Era muito pouco, insuficiente para poder beneficiar, né? Dizem que o Paraguai naquela época já era um baita de um país, né? Naquela época, né? Adotou a economia de mercado, né? Então, quando vem a ideia da República do Brasil, que é o rompimento da monarquia, ela é muito mais uma resposta pelo fim da escravidão do que pensar pela população. Pensar no sentido, o que a gente vai fazer com nossos filhos, nossos descendentes, lembrando que a grande maioria mandava tudo para a Europa, né? Até hoje nós temos essa visão de que o que é bom vem de lá de fora, né? Então, nesse rompimento, não houve pensamento pela população, né? Houve pensamento em si próprio, né? Porque quebrou a forma de viver, que era a escravidão, e cada um tinha que se arranjar dentro da política para poder se sustentar, né? Não houve assim uma transição, embora houve sim, né? Porque aos poucos foi diminuindo o poder da escravidão, mas não houve assim um querer da elite de encerrar isso aí, porque era insustentável. Lá no sul, não sei se foi o sul que era parte de libertação dos escravos, não vou dar certeza que eu não estou me lembrando aqui de cabeça. Eu acredito que eles perceberam. Eu vou fazer um vídeo falando sobre o sul e norte, né? A percepção do sul e dando profundidade sobre isso, né? No sul dos Estados Unidos. Então, muitos dos senhores tiveram que se ajustar, né? Tiveram que se adaptar. Houve quebradeira financeiramente, falência, e muito empobrecimento, né? Porque teve que se ajustar. E, ao mesmo tempo, eles não conseguiram fazer uma leitura que o que precisava ser mudado era a maneira de se pensar. Por quê? Porque quando você tem um produto na matéria-prima, tá? Para ele ter valor, ele tem que ter uma criação, um desenvolvimento que sai do modo natural, que é acessível para todo mundo e que força o ser humano pensar. E assim a gente vai criando uma hierarquia, né? Ele vai ser modificado, muitos não vão conseguir acompanhar e ele vai criando aquele valor de hierarquia, né? de exclusão para muitos e acesso para poucos. E o que acontece de fato de verdade? Eles não tiveram esse time. O Barão de Mauá, né, que daqui a pouco eu vou falar sobre eles, conseguiu ter essa visão mais ou menos. E a semana não sei se eu estiver enganado, é a Semana das Artes, né? É 1922. Se tiver errado o nome, peço perdão, tá, gente? Mas vamos lá. Aí o que acontece? A galera perdeu a sua boquinha da escravidão, foram tudo para o poder e tiveram aquele pensamento, pensar neles, evidentemente, né? E aí começou a economia do mercado, né? E aí o que acontece? Naquela época, muita gente era analfabeto, muita gente não sabia ler, escrever, entendeu? Pelo que eu entendi. E a língua portuguesa, ela é uma das línguas mais difíceis de ser falado, tá, gente? O meu forte é matemática, tá? Português sou péssimo. Então o que eu entendo a partir daí? Como fragmentou tudo, nós estamos no Fordismo, cada um na sua área, acontece que todo o conhecimento desse funcionamento ele ficou retido em uma só área, entendeu? Como todas as áreas têm a sua linguagem, tá? A linguagem do eletricista, a linguagem do mecânico,
a linguagem do cozinheiro, a linguagem do motorista. Cada uma delas tem uma linguagem diferente. Nós falamos o mesmo idioma, mas cada uma tem a sua linguagem técnica, justamente para separar cada uma das pessoas e para as pessoas não fazerem suas próprias coisas, tá? Lá na Inglaterra, como já falei com vocês inicialmente. E o meu contato com a língua portuguesa, que é o código, que eu vou falar aqui agora sobre essa questão do código, foi em 98, né? Que eu percebi que a linguagem era difícil, complexa e que não era feita para entender, tá? Eu percebi. Aí na época, né, não dei muita atenção, né? Muita gente falava que era assim mesmo, que era normal aquilo ali e que fazia parte. Ou seja, as pessoas também ou tinha percepção, mas não deram atenção e bola para frente. E eu também segui essa mesma lógica, mas muito desconfiado com essa linguagem, né? Porque ela é feita para você realmente não entender, tá? Aí você vai entender por que lá na frente a gente tivemos quase 12 moedas que era claro que o governo não conseguia conviver com aquilo que tem, mas muita gente não entendia, porque era uma linguagem técnica, uma linguagem fora do cotidiano, né? Fora da realidade do nosso jeito de falar entre amigos, parentes, pessoas que nós temos intimidade. É uma linguagem formal, né? Se eu não estiver enganado, né? Tem linguagem informal e tem linguagem formal, no caso, né? Uma linguagem mais voltada para o profissional que existe naquela área, né? Justamente para a pessoa não entender e não passar a fazer suas próprias coisas. Então, o que acontece? A própria língua portuguesa ela é um código para poder as pessoas não entender. Quando a gente vê as moedas que aconteceu ao longo do tempo da história do Brasil e da República, a gente vê que o problema ele sempre está relacionado com a quantidade de dinheiro, né? Esse é o problema. E o povo não entendendo o que estava acontecendo, porque o povo nunca teve participação do processo democrático. O povo era analfabeto, né? Os direitos ao longo do tempo foram concedidos, né? O direito de votar da mulher, do analfabeto, por aí vai, né? E até hoje a gente carrega esses problemas, certo? Quando vem o Barão de Mauá, e se não tiver enganado a Semana das Artes Modernas, primeiramente o Barão do Mauá ele vem com a ideia de revolucionar, de desenvolver, de economia de mercado. E essa ideia não foi aceita, né? Ela não foi aceita, né? Porque os caras não queriam perder o status do bem-estar, né? Só que, como eu já acabei de falar várias vezes no áudio, era insustentável isso, gente. Era insustentável. E ele teve muito problema de criar e se desenvolver a economia de mercado, que hoje muitos economistas, né, no caso, reclamam porque o Brasil não tem esse desempenho, porque o Brasil não queria largar a escravidão. É interessante para eles, entendeu? O Brasil não queria, os comerciantes. E também a época que aconteceu também foi uma época inapropriada, porque o Brasil tinha baixa de arrecadação de impostos, né, por conta da guerra, né? Muita gente morreu lá na guerra lá. Então, para você repor a área que estava trabalhando para poder produzir, ia demorar um tempo, né? Tá? E talvez foi um momento inapropriado do Império, deveria ser feito antes da guerra, ou nem deveria ter feito a guerra lá do Paraguai. E o Barão tem essa dificuldade, né? O filme do Barão, né? E eu vou até dar uma lida no livro do Barão, mostra essa dificuldade de implementar essa economia do mercado que ele já percebia que era o caminho certo para ser feito, porque não tinha sustentação à escravidão. Uma hora ou outra o escravo poderia se voltar contra o seu próprio senhor, matar o seu senhor, ou até escravizar aquele que escravizava. Mas isso estou falando naquele momento. Eu acredito também que ele já olhava para os outros impérios que tinham sua base de escravidão, tá? E os problemas que aconteciam naqueles impérios. E vem a semana também da moda, a semana da arte da moda, que quando acontece a guerra lá na Europa, e aí o Brasil ele fica sem referência, né, de um mundo ideal, né, porque a gente
naquela época idealizava muito o continente europeu, e começa a tomar os primeiros passos, né, de criação, modificação, transformação dos produtos. Nossa, o pessoal passou muita dificuldade porque não eram valores consumidos naquela época, não era uma coisa que já estava acontecendo. Provavelmente sofreu muita rejeição, como estudei, muita rejeição, muita discriminação, muita não aceitação. A Semana da Arte, ela tem tudo a ver com nossos tempos atuais, né? Ou seja, tanto o Barão do Mauá quanto a Semana das Artes mostra claramente a dificuldade do brasileiro entender o processo de criação, desenvolvimento, modificação, transformação, aperfeiçoamento de todo produto de recurso natural. Existe uma dificuldade muito grande, porque está excluso, não está clara essa linguagem. Quando a gente vai falar sobre os economistas, é uma linguagem incompreensível. E tanto o Barão como a Semana das Artes mostra a dificuldade do próprio povo brasileiro ter a sua identidade, né? Até porque quem veio para cá tinha muito aquela referência do europeu, entendeu? Quando eu chegar a falar sobre a história americana, a gente vai ver muitos contrastes, né? Muitos contraditórios. A gente vai ver assim, muitos erros que aconteceu aqui no Brasil, tá? Mas hoje eu vou falar do depoimento do Brasil, que no dinheiro nunca deu para viver por representante nem pelo povo. E aí tem essa dificuldade, certo, gente? Aí pulamos para a questão do orçamento, né? Então, na escravidão, vivia arregaladamente, vivia à vontade, tinha abundância, tinha transbordo, tinha, de fato de verdade, uma plenitude, porque se apropriava das forças dos escravos. Quando a gente pula para a economia de mercado, que é o que acontece hoje em dia, um puro fordismo na prática, a gente percebe que o povo brasileiro, principalmente os representantes, né, no caso, eles tinham muita dificuldade de viver limitadamente. Então, se você vive com 100 reais, um exemplo, tá, gente? Meramente um exemplo. Não é 99 reais e não é 100 reais e um centavo. É o exato. Eles sempre tiveram muita dificuldade de viver com aquilo que tinha de orçamento dos impostos. E assim, é uma parada muito surreal, né? Porque até hoje, o mesmo pensamento da população é o mesmo pensamento desde o início da República, que é o quê? O nosso problema está relacionado com a quantidade de nota. Então a gente vamos imprimir mais dinheiro para a gente resolver o problema, né? E a gente sabe que imprimição de dinheiro é inflação, né? Que é a quebra de hierarquia, né? Entendeu? Se um ganhar igual ao outro, ninguém vai querer ser mandado. Essa é a verdade que as pessoas escondem, né? Os economistas, no caso lá, e tudo que está oculto. Tá? A inflação é a perda de comando. Então, o que acontece de fato de verdade? Ao longo desses 137 anos da República, não sei se eu estou errado aqui na matemática, os representantes públicos sempre teve dificuldade para viver com aquilo que tem. Só que a figura de linguagem, quando a gente olha para as 12 moedas, é uma figura de linguagem que é muito difícil de entendimento. Uma população que era analfabeta. E quem era alfabetizado tinha que ter um dicionário para poder interpretar aquilo que está se falando da economia. E era um grupo restrito, um grupo que são descendentes ou que estava ali num regime de escravidão anterior, entendeu? Então provavelmente pensava para si próprio. Então, durante essas 12 moedas que o Brasil teve, não sei se eu estou errado também, acho que foi 12 ou 9, tá? Eu só não quero errar, tá, gente? Não é que eu não sei, não, só não quero errar. A gente teve sempre esse problema, tá? A gente sempre teve esse problema de viver sob medida, os representantes do povo. E detalhe, não, os impostos são mais de aqueles impostos que estão na Constituição, tributo, imposto, taxa, outras coisas a mais, é muito maior do que está escrito na lei.
tá, gente? É muito maior, tá? Eu acredito que deve ser entre, no mínimo de impostos oficiais e não oficiais, 150, tá? E o povo só com uma renda, né? Que é o trabalho dele usando a força. Então, o que acontece de fato de verdade? O dinheiro nunca deu. O dinheiro nunca deu, nunca foi suficiente, nem quem estava lá no poder e nem quem estava trabalhando. Qual é o diferencial desse raciocínio, gente, para a gente entender? A linguagem. A linguagem que só pertencia a um certo tipo de público. Quem dominava o poder da moeda, o dinheiro, domina a população. E muitas das vezes sempre foi associado que para resolver os problemas sempre tem que ter o quê? Imprimir dinheiro. É o pensamento igualzinho do povo, como eu já falei anteriormente. E aí que está a grande questão. É imprimindo dinheiro que vai ser resolvendo o problema? Não. É pensando. É pensando que você resolve o problema, que é o quê? Criar, modificar, alterar, transformar, desenvolver, aperfeiçoar o produto para que ele venha gerar mais valor para as pessoas, né? Por isso que o Brasil tem um péssimo desempenho, tá? Porque isso não é aberto para a população. É só restrito a um grupo de pessoas. E quando você cria um produto, quando você modifica um produto, você cria um valor, tá? Então, por exemplo, eu sou de uma época que quando eu ia comer um lanche, né, um hambúrguer, era só, não vou falar mais para frente, né? Era só maionese e ketchup. Aí chegou uma época, eu acho que foi em 2010 ou 2007 mais ou menos ali, que começou a fazer maionese com alho, com azeite, com outros temperos. Então aquele produto, ele valia um valor, ele passou a valer um outro valor, por quê? Porque gerou, de fato de verdade, uma valorização, né, uma qualidade melhor, né, para quem sabe fazer, evidentemente, né, e ele passou a valer mais. O pessoal que continua na maionese, tá, o valor continua mesmo. Então, quanto mais aperfeiçoar o produto, mais valioso ele vai ficar. Só que isso não vai ser entregue de água de bandeja, tá, gente? E um outro problema também, embora esse vídeo vai ficar longo, mas tem que ser falado, é o contrato unilateral, tá? Até hoje nós temos um contrato que só vem de uma parte, que vem do legislativo. Não existe participação da população. Então se reclama muito de impostos, de tributos, de cobrança altíssima de impostos no Brasil, porque não existe uma relação de prestação de serviço. Então, um legislativo ele pode editar, ele pode remover, ele pode criar, e não existe a participação do povo para poder ter aquela relação de prestação de serviço. Então, qual é o efeito dessa situação, né? Nós temos uma população que erra muito, faz muita coisa errada, porque não sabe, não conhece. Até mesmo na justiça, quando a gente vai na justiça, a gente não pode falar nenhum A, nenhum B, porque é o advogado que tem que falar pela gente. Então, nós temos uma população totalmente excluída do sistema democrático do direito. Entendeu? Nós temos uma população. Ele não pode falar, ele não pode entrar uma ação de justiça sem querer ter um advogado. Ele é obrigado a ter um advogado. Ele é obrigado a ter um advogado, ele tem que pagar. E aí a gente vê a desconexão, né? Porque a pessoa não sabe de nada, não entende nada. E aí a gente vê os economistas querendo que as coisas vão dar certo. Nem aqui, nem na China. Nem Dubai. É lógico que não vai ter nem certo. Você pega uma população que nunca leu o manual, qual é a chance disso dar certo? Qual é a chance disso funcionar? É a lógica pura, né? E a gente tem esse problema desde a fundação da República. A população não tem que participar. A gente tem um problema de concursos públicos que só pode fazer quem tem ensino superior. Você está excluindo as pessoas de se movimentar numa área pública
por conta do ensino superior. Não é para qualquer um que pode ter ensino superior. Porque é uma hierarquia. Tá? Não é um discurso aqui de pobre coitado. É uma hierarquia. Esse contrato unilateral, até hoje, o motivo porque o Brasil tem uma das cargas mais altas no mundo, porque nós temos um contrato unilateral, um contrato que só é feito pelo legislativo. Não existe participação do povo. Nós temos concurso que exige nível superior e não tem nada a ver. Aí eu vou fazer um concurso aqui para ambiental. Então, qualquer área pode atuar aqui. O mecânico, o engenheiro pode fazer o concurso, a área do nutricional pode fazer o concurso. Ou seja, e pedindo que as pessoas também tenham participação. Então, esse contrato unilateral, que só tem de uma parte, pode ter certeza que o imposto vai subir mais e mais e mais. Então, todos esses motivos, que é um depoimento, tá? Me fez crer de fato de verdade, cara, que a gente tem que aprender a fazer nossas próprias coisas, consertar, reparar, criar, entendeu? Não ter um relacionamento próximo com o sistema financeiro, porque nunca isso vai dar certo. Nunca vai dar certo. Você tem que explicar para a população. A gente vê pessoas tirando a vida de uma outra pessoa por coisa que tem abundância para todo mundo, dá para todo mundo viver bem. Mas por que isso não acaba acontecendo o bem? De fato, de verdade, porque não existe claridade, não existe transparência. Então, gente, esse é o meu depoimento. Um depoimento muito bom, muito de qualidade, entendeu? De autossuficiência, romper mesmo com o sistema financeiro. E espero que ajude vocês, tá, gente? Infelizmente, quando o político ele viu que não dava para poder viver, só para finalizar aqui, o que ele fez? Ele aumentou o salário dele. Ele aumentou. Por que ele aumentou? Porque ele viu que não dava para poder viver. Só que aí está um problema. Tem que criar. Se você não criar, o papel não tem nenhum valor. E até hoje nós estamos nesse mesmo problema. Por quê? Porque não é criado, modificado, transformado. De fato, não é aberto as coisas. E eu penso particularmente que é importante falar isso para vocês, porque esse contrato unilateral, que é o último tópico, ele mostra a problemática até hoje nós estamos vivendo. Até hoje. Bom, gente, desculpa aí qualquer coisa, entendeu? Eu dei algumas explicações históricas, eu dei algumas explicações de matemática. E na minha visão, o valor que o político hoje ganha em qualquer tipo de hierarquia é a percepção que aquilo que o trabalhador com uma única renda ganha não dá para poder viver. E isso já é um consenso, beleza? O problema é as pessoas saber fazer a interpretação. Se quem está lá em cima da hierarquia entende que não dá para poder viver, e se pudesse aumentava, então o problema não está relacionado com o dinheiro, o problema está relacionado com o quê? Com um conjunto de regras que eu vivo, que me impede de ter aquilo que eu necessito, e que dificilmente eu vou ser saciável, porque se eu for saciável eu não vou querer trabalhar. É matemática pura, letra com matemática. Então, onde está o problema de fato de verdade? O problema está de fato de verdade eu participar da cooperativa. Eu tenho que romper com essa cooperativa e aprender a fazer as minhas próprias coisas. Consertar, reparar, produzir. Ah, mas eu não quero, não estou afim, é difícil. Então, já tem um roteiro programado. Ou sobe lá na hierarquia, ou vai ficar totalmente insatisfeito. Os efeitos das escassez é isso mesmo, é mal-estar, frustração, insatisfação. Bom, eu espero que vocês entendam e até a próxima, tá, gente?